o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Bondoso Deus, com alegria nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, com corações gratos, pois boas novas o Senhor nos dá, boas novas de salvação. Nós bendizemos a Ti, porque apesar das nossas faltas, das nossas imperfeições, o Senhor nos concede o privilégio de, como filhos Teus, podermos nessa manhã nos aproximar do Senhor, render louvor e adoração ao Teu nome, conduzidos pelo Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que esta semana que se inicia hoje, dia do Senhor, seja uma semana de alegria, de regozijo na Tua presença, seja uma semana onde nós, a cada dia, exultemos em louvor e adoração ao Teu nome. Trabalhe os nossos corações, fala conosco nesse dia e nos conduz para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Coloquemos de pé, louvemos ao Senhor. Cântico do Inário, novo cântico, hino 155, Castelo Forte. Amém. Para sentar-se, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 6. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, nos diz: quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus.
visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos fala aqui acerca de um receio pastoral, que é o receio da igreja do Senhor, seguir falsos ensinos e seguir o caminho do pecado, o caminho da perdição. A cada dia nós temos que analisar os nossos corações, as nossas mentes, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos seguido e a maneira como nós temos vivido diante do Senhor. E assim fazer uma análise e buscar, de fato, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas faltas e viver em santidade. Nesse momento eu convido você a fechar seus olhos, orar ao Senhor confessando os seus pecados, as suas iniquidades. Logo após alguns instantes de oração silenciosa, eu peço ao presbítero Gildo que quebre o silêncio com oração de confissão ao Senhor e em seguida nos conduza com o cântico número 303, Pendão Real. Oremos ao Senhor. Senhor, nós estamos em Tua presença, ó Deus, e na Tua presença, a plenitude de alegria, de paz, de comunhão, e certeza que o Senhor está conosco nesta manhã, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo que nós nos alegramos em Tua presença, rega de nós, ó Deus, completa reverência, ó Deus, a Tua santidade, porque Tu és santo, 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 ó Deus, e nós nos inclinamos à Tua presença neste momento, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que somos pecadores, ó Deus, e que, apesar de sermos eleitos, escolhidos por Ti mesmo, mas mesmo assim, ó Deus, continuamos com a semente do pecado em nosso coração, ó Deus. E é dentro desta verdade que nós, ó Deus, queremos que o Senhor venha nos sondar o nosso coração e ver, Deus, se há algum caminho mau, ó Deus, em nós, para que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, perdoados pelo Senhor, ó Deus. Dentro da Tua palavra que acabamos de ler, ó Deus, nós sabemos e somos conscientes, ó Deus, que pelo fato de sermos pecadores, muitas vezes não andamos em Tua presença, nos desviamos da sã doutrina, seguimos caminhos que não são, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo prevê em Tua palavra, nas Escrituras. E por isso te peço que o Senhor nos perdoe e nos faça caminhar sempre, ó Deus, no caminho reto, no caminho que o Senhor mesmo trilhou
para que andássemos nele, ó Deus. Porque a tua palavra, ó Deus, é luz, é salvação, é lâmpada para nossos pés, em que devemos sempre andar, ó Deus, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, ó Deus. Por isso, Senhor, nos perdoe e nos faça, ó Deus, sempre reconhecer nesses momentos de tentação que o Senhor, com o seu Espírito Santo, ó Deus, está pronto, ó Deus, para nos livrar, ó Deus, das tentações e cairmos, ó Deus, nas tentações que a nossa carne e o inimigo, ó Deus, nos propõe, ó Deus. Muito obrigado pela tua presença, pelo Senhor teu Espírito que habita em nós, que está aqui conosco nesta manhã, e que o Senhor continue nos conduzindo neste culto, ó Deus. Porque nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus, o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, a quem nós oramos. Amém. Até morrer. Desejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Vamos afirmar nossa fé, irmãos, aquilo que nós cremos. Pergunta do Catecismo Maior, pergunta número 34, farei a pergunta, os irmãos responderão. Como foi administrado o pacto da graça no Velho Testamento? Amém. Vamos preparar para o nosso momento de dízimos e ofertas.
Abramos as nossas Bíblias novamente em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 7 ao 15 dessa feita. Nos diz a palavra do Senhor: cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, está falando sobre a sua disposição de servir a igreja do Senhor sem ser pesado. Ao mesmo tempo, ele entende que a igreja do Senhor tem uma obrigação com os seus ministros de sustentá-los. E a igreja do Senhor faz isso pelos dízimos e ofertas que os irmãos depositam fielmente no gasofilácio. Dízimos e ofertas que não são simplesmente destinados ao sustento pastoral, mas são destinados a todo o sustento da casa do Senhor, seja o seu cuidado com as suas estruturas, seja o auxílio aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Tudo isso vem dos recursos que a igreja do Senhor fielmente deposita diante do Senhor no gasofilácio. Esse é um privilégio que Deus nos dá como servos dele, compreendendo que tudo vem dele e tudo é para a glória dele. Nós vamos nesse momento louvar ao Senhor. Enquanto estivermos louvando, a igreja tem a oportunidade de trazer os seus dízimos, as suas ofertas ao gasofilácio, com corações gratos, corações sinceros, corações voltados à adoração ao nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Louvemos ao Senhor e Salvo pela Graça. Convido aqueles que puderem, nos coloquemos de pé, louvemos ao Senhor com alegria, com gratidão nos nossos corações. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Amém. Para sentar-se, irmãos. Convido o presbítero Wilton que esteja nos levando ao Senhor em oração, oração pastoral, orando pelos enfermos, pelas nossas famílias, pelas nossas grávidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Oremos ao Senhor.
nos faz aqui, nesse momento também, considerarmos a Tua bondade sobre nós e o Teu favor. Tu que olhas atentamente para o Teu povo, ó Deus, queremos aqui expressar os nossos pedidos e agradecimentos. Te agradecer pelo ajuntamento, pela fé que o Senhor nos dá e desperta, por mudar o nosso coração, mudar o rumo de nossas vidas. Te louvamos, ó Deus. Te pedimos, Pai, que assim o Senhor continue a nos sustentar, sendo sobre nós, com Tua fidelidade que é para sempre, ó Deus. Ser sobre nossas famílias, sobre os homens, cabeças, sacerdotes do lar, ser sobre as esposas, aquelas que têm o seu reino particular, o lar, para a direção, para conduzir os seus pequeninos, o esposo, com seu olhar tão atento, que só ela mesma pode ter, Deus. Ser sobre as mães, sobre os filhos, sobre as crianças. Como é bom ver a Tua igreja sendo florescida, Senhor, por novas gerações que vão vindo. Ser sobre os que estão ainda na barriga, sendo nutridos já por Tua palavra, ouvindo os Teus louvores, já conhecendo das Tuas verdades e dos Teus atos de justiça. Ser sobre nós como povo, Pai, que à medida que o tempo passa, envelhecidos, cansados, somos também ainda alcançados pelos reflexos do pecado neste mundo. Então, muitos de nós estão cansados, atormentados, adoecidos no corpo, até na mente, como o pecado é traiçoeiro, Senhor, e nos traz sequelas terríveis. Perdoa-nos, Pai, e ser sobre nós, sobre nossas faltas, nos corrigindo, nos dando ânimo, colocando um louvor em nossos lábios, congregando-nos, dá-nos desejo, ó Deus, de estarmos ajuntados. Não nos deixa distantes da Tua casa, nem da Tua adoração, Pai. Ser sobre os filhos distantes, coloca sobre eles arrependimento, Senhor. Não nos deixa parar de orar por eles. Ser sobre os pais que lamentam a distância deles, e coloca-lhes esperança no coração, ânimo de continuar orando ao Senhor, sabendo que o Senhor, no tempo certo, segundo a Tua bondade e favor, nos alcança nas tempestades. Ó Deus, não nos retire o louvor da nossa boca, nem a adoração e nem a oração. Ser sobre nós como povo do Senhor, que está nesse mundo peregrinando, mas que está sujeito às leis desse mundo. Não nos deixa rebeldes, ó Pai. Nos faz ainda orar pelos magistrados, por aqueles que são autoridades, e coloca em nós o desejo sincero de que eles sejam segundo a Tua vontade. Faz com que eles, Pai, governem segundo a Tua palavra, praticando atos de justiça, Senhor. E nos deixa cada vez mais alertas de que pertencemos ao Teu reino e não a este mundo. Assim nós choramos em Cristo Jesus, rogando que o Senhor seja sobre nós, nos alcançando com Tua bondade e suprema vontade. Nele nós oramos, o amado de nossas almas. Amém. Amém, irmãos. Abramos as nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20 ao versículo 31, será o texto da nossa meditação nesta manhã. Nos diz a palavra do Senhor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no para a muralha.
Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Senhor, nós rogamos a Tua condução nesse momento, que o Senhor fale à Tua igreja, que o Senhor ministre aos corações, que o Senhor, Deus, desnude os pecados do Teu povo, que a Tua palavra venha falar aos corações nessa manhã, e o Teu povo, ó Deus, assim venha a ser edificado, fortalecido, e venha a ser despertado para a glória do Teu nome. Teu Espírito ministre vida, e que o Senhor me use segundo a Tua vontade. Em nome de Cristo eu rogo ao Senhor, grato pelo privilégio que tenho de pregar a Tua palavra, de servir no Teu reino. Obrigado por tudo, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vemos a cada dia no nosso tempo pessoas que se juntam à igreja do Senhor, pessoas que professam a fé, pessoas que dizem que são servos de Cristo, mas que quando nós olhamos para a vida, para essas ditas conversões, nós encontramos uma discrepância naquilo que nós encontramos nas Escrituras muitas vezes. Porque quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos aqueles que têm um encontro com Cristo, aqueles que são chamados por Cristo, com uma atitude totalmente diferente da que nós vemos hoje em muitos cristãos, muitos daqueles que professam a fé. Porque o que nós vemos hoje em muitos que professam a fé é que parece que fizeram meramente um simples ato, um simples juramento, uma simples profissão, não tem diferença alguma na vida, no proceder, no seu dia a dia. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que aqueles que tiveram um encontro com Cristo, aqueles que foram moldados, aqueles que tiveram uma revelação do Senhor nos corações, eles agora têm um coração totalmente voltado para Cristo, uma disposição que parece muito distante da nossa. Porque a disposição desses homens, desse povo, desses cristãos aqui, é como se tivesse encontrado algo tão precioso que não fosse capaz de guardar no seu próprio coração e tem que falar, tem que transbordar para as outras pessoas, para que as outras pessoas conheçam, para que as outras pessoas experimentem a mesma alegria, a mesma satisfação que eles estavam experimentando. Quando nós olhamos para os nossos dias, é algo apático, é algo que parece não ter diferença alguma. Parece que não teve nada demais. É algo irrelevante. Mas quando você olha para as Escrituras, você encontra, por exemplo, pessoas que tiveram um encontro com Cristo, que tiveram seus corações transformados, as suas vidas transformadas, desobedecendo até ordens do Senhor. Quando o Senhor diz, olhe, vai e não fale nada, eles saem gritando. Não, eu tive uma nova vida, agora eu sou uma nova pessoa, eu encontrei com Cristo, Ele me transformou, Ele me moldou. Você vê isso, por exemplo, no coxo que é curado lá em Marcos capítulo 1. E em tantos outros, você encontra servos fervorosos, dispostos a morrer por Cristo, e que não conseguem conter aquilo que aconteceu com eles. Eles saem pregando, falando de Cristo, testemunhando de Cristo, em todo lugar. É justamente isso que ocorre com quem? Com aquele que nós estamos meditando alguns domingos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso, de um perseguidor,
de um ferrenho opositor do Evangelho, de alguém que era um inimigo declarado do cristianismo, mas que quando ele tem um encontro pessoal com Cristo, as suas motivações, as suas disposições, o seu coração, a sua vida, dá uma virada. Ele agora, ele não se importa com perseguição para falar de quem? De Cristo. A sua disposição é testemunhar de Cristo. Ele compreendeu a obra do Senhor Jesus Cristo, mas não somente a obra de Cristo, aquilo que Cristo tinha feito no seu coração, mas ele compreendeu também que uma vez que ele se encontra com Cristo, tem uma nova vida, ele agora tem uma nova missão. Ele tem um novo chamado. A sua missão é ser testemunha de Cristo. E para isso, ele precisa fazer o quê? Falar de Cristo, pregar a Cristo. E é justamente isso que nós vemos nesse texto. O apóstolo Paulo aqui, Lucas vai nos relatar aquilo que deve ser compreendido pela igreja, por todo aquele que tem um encontro real, verdadeiro, genuíno, por todo aquele que arrependeu-se dos seus pecados. Nós necessitamos compreender a nossa missão, pregar o Evangelho. Mesmo que a pregação do Evangelho venha trazer perseguição para nós, mas nós temos que perseverar, crendo que o Senhor que nos deu uma missão, é o mesmo Senhor que nos conduz nessa missão, é o mesmo Senhor que nos livra, é o mesmo Senhor que nos abençoa. O Deus que foi capaz de transformar as nossas vidas, é o Deus que nos dá uma nova disposição, uma nova mentalidade, uma nova missão. Ele nos capacita e Ele nos conduz nessa missão. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do apóstolo Paulo? Qual é a sua missão, crente? A pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo. Essa é a primeira coisa que eu quero demonstrar para você nessa manhã. Veja que o apóstolo Paulo aí no versículo 20 e 22, do 20 ao 22 e do versículo 26 ao 28. Veja o que Lucas relata aí. Paulo foi batizado. Paulo, depois de permanecer alguns dias com os discípulos, depois de ser batizado, o que é que Paulo vai fazer? O texto começa dizendo, e logo ele pregava nas sinagogas, pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos, e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém, e os que invocavam o nome de Jesus? Não é esse que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes, os discípulos de Jesus? Aí o texto vai dizer no versículo 22, porém, Saulo mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo prega a Cristo. Ele fala de Cristo. As pessoas questionam, quem é esse? Não é esse que veio perseguir, não é esse que veio tentar prender os cristãos. Como é que ele está falando de Cristo? Como é que ele está agora professando a Cristo? Saulo compreendeu a sua missão, ele compreendeu o seu chamado, ele agora é uma nova vida. O versículo 26 ao 28 também diz, quando ele chega a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos, e agora são os discípulos que estão temerosos, eles não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Perceba, irmãos, que Lucas, ele faz questão de relatar as atitudes do apóstolo Paulo após a sua conversão. Após o seu encontro com Cristo, Paulo prega ousadamente. Após o seu batismo, após a sua capacitação pelo Espírito Santo,
ele agora está pregando o evangelho de Cristo. E se você se lembrar de alguém, Saulo está reproduzindo o ministério de alguém aí em Jerusalém. Saulo está reproduzindo o ministério daquele a quem ele consentiu na morte. Saulo está reproduzindo o ministério de Estevão. Ele está proclamando nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Sem demora, Saulo começa a proclamar o Cristo que ele havia perseguido, declarando com toda ousadia, declarando com toda intrepidez, quem é de fato o Senhor, quem é de fato o verdadeiro Rei, quem é de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele tem uma atividade essencial, a pregação. Ele fazia isso nas sinagogas, ele fazia isso onde ele chegava, com ousadia, com intrepidez, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. À medida que ele crescia no conhecimento do Evangelho, Paulo vai confundir os judeus ali em Damasco, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador dos eleitos. Ele está fazendo isso graças à grandeza da revelação do Espírito Santo no seu coração. E quando Paulo está falando isso e pregando, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, o que Paulo está fazendo aí é doutrinando os judeus. É doutrinando a igreja, porque ele está combatendo aí dois erros dos judeus. Os judeus pensavam que Jesus era meramente o filho de Maria, que ele não era o Cristo. E os judeus também pensavam que o Messias seria um mero homem, um príncipe terreno, glorioso e vitorioso. Saulo está dizendo, não, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias escolhido, ele é ungido do Senhor, ele é o próprio Deus. O fato é, meus irmãos, fosse nas sinagogas de Damasco, fosse em Jerusalém, Paulo agora, ele é um novo homem, ele tem uma nova disposição, uma nova prioridade, ele compreende qual é a sua missão, a pregação do Evangelho, o testemunho de Cristo Jesus, de Cristo como Filho de Deus, de Cristo como Senhor, o Messias, o escolhido, o Salvador. A sua tarefa primordial era a pregação do Evangelho. A sua mensagem primordial é Cristo como Senhor e Salvador. A sua disposição é falar daquele que é eternamente o Filho de Deus, eternamente gerado do Pai, o verdadeiro Deus, aquele que é o Deus homem, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está declarando justamente isso. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo compreende, irmãos, que nada ou nenhuma mensagem é mais primordial, é mais importante do que a mensagem do Evangelho. Nada, irmãos, exceto a pregação fiel do Evangelho, pode transformar corações pecadores. Nada, exceto a mensagem de Cristo, pode trazer mortos à vida. Nada, exceto o Cristo morto e ressuscitado, pode fazer com que um homem saia da sua condição miserável de pecador para a condição de filho de Deus. Somente a pregação ousada do Evangelho de Cristo pode transformar o coração humano, pode transformar corações mortos espiritualmente em vivos para a glória de Deus. Somente a pregação do Evangelho, irmãos, pode transformar o coração humano que se encontra sob o domínio de Satanás em um coração agora
livre em Cristo Jesus. E Paulo, ele compreende a sua missão e ele começa aonde? Onde ele está. Ele não espera ser mandado para outro lugar. Ele está ali em Damasco. Além de Damasco, ele começa a fazer o quê? Pregar o Evangelho. Isso vai trazer espanto. Isso é natural. Os judeus vão ficar espantados, vão ficar atônitos. Como é que esse homem aí, nós vimos ele há poucos dias, ele buscava matar os cristãos, exterminar os cristãos, levá-los presos, agora se diz cristão? Agora está pregando a Cristo? Esse homem que era um opositor do Evangelho? Será que é diferente dos nossos dias? Quando o Evangelho alcança alguém, e esse alguém se transforma em uma nova criatura, e agora a sua disposição é falar de Cristo, como é que as pessoas ficam? Não é justamente dessa forma também? Às vezes nós ficamos. Quando nós olhamos para algumas notícias e vemos, fulano se converteu. Como? Aquela pessoa. Isso não deveria nos causar espanto. Pelo contrário, deveria nos causar regozijo. Porque nós conhecemos o poder do Evangelho, nós experimentamos esse poder, se de fato experimentamos. Porque nós éramos miseráveis pecadores, mas o Evangelho nos transformou, nos moldou. Por que nós ficamos atônitos quando vemos que por meio da pregação do Evangelho, miseráveis pecadores têm uma mudança de vida? Você já parou para pensar? Parece que muitas vezes nós queremos o Evangelho somente para nós, ou cremos, e acho que isso é um reflexo de acharmos que somos bons demais, ou melhores do que os outros. Deus nos alcançou porque merecíamos. Foi assim? Não foi. O Evangelho transforma corações, irmãos. Ele transforma vidas, e ele dá uma nova disposição. Saulo agora, o famoso líder dos judeus, que tinha ido prender os fugitivos cristãos, sob ordem do sumo sacerdote, Saulo agora passa por uma mudança radical. Ele está pregando em nome de Jesus, ousadamente, ele está pregando a quem ele desprezava com toda a fúria do seu coração. Ele tinha uma missão: prender os cristãos, combater os cristãos. O Senhor encontrou com ele. A sua missão já não é a mesma. A sua missão agora é obedecer àquele que de fato é o sumo sacerdote real, aquele que de fato é o rei. Saulo agora, ele está sob ordens do sumo sacerdote eterno, do Senhor Jesus Cristo, daquele que jamais se aposentará, daquele que jamais abdicará da sua glória, daquele que jamais abdicará do seu ofício, daquele que governa eternamente. Os sumos sacerdotes terrenos morreram, mas o sumo sacerdote que agora governa a vida de Saulo e governa a vida de todo cristão é o sumo sacerdote que nos ordena: vá e fale em nome de Jesus. Pregue, testemunhe, fale de Cristo. O sumo sacerdote dá uma nova missão a Saulo, uma missão que sobrepuja todas as missões: pregar e testemunhar acerca de Cristo. E é justamente isso que Saulo está fazendo. Onde ele chegava, ele pregava ousadamente. Corações eram impactados pelo poder do Evangelho, não porque ele usasse de sabedoria humana, mas ele pregava confiando no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. Perceba, a semana passada nós vimos que a conversão ao Evangelho, a conversão a Cristo, nos dá uma nova condição. Ele nos dá uma nova vida, uma nova família. Não foi? Mas ele também nos dá uma nova mensagem, uma nova missão.
falar de Cristo. Saulo passa por uma transformação total. E agora ele não consegue conter isso. Ele está falando a todos aquilo que o mudou, aquilo que transformou o seu coração, aquilo que fez com que ele saísse das trevas, da escuridão, para a luz. Ele está agora testemunhando daquele que é a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou uma pessoa totalmente nova através de Cristo. Ele não pode conter isso. Ele não pode conter o fato de que o seu Salvador, o seu Redentor, o alcançou. Aquele que perseguia todos os que invocavam o nome de Jesus, aquele que desprezava o nome de Jesus, agora ele tem na sua boca o nome de Jesus como algo mais doce que o mel. Algo que lhe dá satisfação e prazer, lhe dá regozijo, lhe dá intrepidez, lhe dá coragem. Não importa se ele vai passar por fome, não importa se ele vai passar por perigos, não importa se ele vai passar por nudez, não importa se ele vai passar por inúmeras situações, por naufrágio. Ele se fortalece cada vez mais no Senhor e na força do seu poder e prega ousadamente a Cristo. Veja que ele enfrenta até aqueles que eram seus irmãos agora, porque os seus irmãos vão ficar receosos. O texto vai dizer no versículo 26, quando ele chega a Jerusalém, os seus irmãos vão ficar temerosos. E aí você vai ver que surge alguém, Barnabé, que vai fazer com que os seus irmãos entendam aquilo que ocorreu, que vai acalmar o coração e vai estender a mão a Saulo. Barnabé relata o que houve. Ele toma consigo, leva aos apóstolos, conta-lhe como Saulo teve uma mudança radical, como Saulo se encontrou com o Senhor, como ele agora é uma nova criatura, como ele agora pregava ousadamente. Isso aqui reflete, irmãos, uma atitude que a igreja do Senhor deve ter para com aqueles que são novos convertidos, de dar apoio a eles, de ser sustentáculo para eles, de estar junto, orientando e fortalecendo eles, para que eles não desanimem. Saulo poderia muito bem ficar desanimado, agora eles estão temerosos. Mas Barnabé vai ali, é suporte para Saulo, para que Saulo possa desenvolver a sua missão, para que Saulo possa pregar o Evangelho com sinceridade. Lucas relata, ele pregava ousadamente, versículo 27 e o versículo 28, em nome do Senhor, com coragem, com intrepidez. Agora o seu coração, a sua sabedoria, é uma sabedoria conduzida por Cristo, pelo Senhor da sua vida. Essa é a missão de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Agora também, irmãos, o texto nos diz que nós temos que compreender outra coisa. O Senhor nos dá uma missão, mas essa missão não será fácil, porque Satanás vai reagir com toda a fúria. Veja que quando começa o ministério de Saulo, ele começa a pregar ousadamente. Pessoas vão se levantar. Eles começam a questionar, e no versículo 23 e 24, e especialmente também o versículo 29, você vai ver Lucas relatando que os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, eles se levantam com toda a fúria, tentando barrar o Evangelho, tentando barrar o nome de Cristo. Não é uma mensagem fácil, não é uma missão fácil. Servir a Cristo, eu ouso dizer, não é para qualquer um. Não é fácil. O texto diz, versículo 23,
Decorridos muitos dias, qual foi a atitude dos judeus? Os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela manhã. Versículo 23 e 24 nos diz: Paulo está pregando o evangelho, não passa muitos dias, os inimigos da cruz se levantam e eles têm uma resolução só: vamos matá-lo. Percebe que Paulo, volta a frisar, está reverberando justamente o ministério de Estevão? Não foi a mesma coisa? A diferença é que no ministério de Estevão padeceu, ele morreu, mas morreu em Cristo. Aqui, o Senhor vai livrar Saulo, mas por 2 vezes Lucas vai narrar claramente a atitude dos inimigos da cruz. O versículo 29 vai, após Lucas narrar por 2 vezes que Paulo pregava ousadamente em Jerusalém, lá em Jerusalém, novamente acontece o mesmo padrão de Damasco. Em Damasco, eles deliberaram tirar a vida de Saulo. Aqui em Jerusalém, a mesma coisa. Falava e discutia com os helenistas, mas o que é que eles faziam? Eles procuravam tirar-lhe a vida. O ministério de Saulo começou a frustrar os planos dos judeus em Damasco. Vamos tirar a vida deles. Ele está pregando a Cristo. Vamos matá-lo. Exatamente a missão que Saulo tinha, agora é a missão contra ele. Ele que queria prender e matar, exterminar os cristãos, agora é alvo da sua missão anterior. Tanto em Damasco, quanto em Jerusalém. Ele está passando por a mesma circunstância que aconteceu no caso de Estevão. Estevão pregava ousadamente, mataram Estevão. Saulo, na verdade, toma o lugar de Estevão. Ele começa a pregar ousadamente e não demora muito tempo para que as pessoas se levantem para tentar matá-lo. Mas louvado seja Deus que o Senhor não permite. O Senhor tem planos para Saulo. E o Senhor que chama é o Senhor que conduz a vida dos seus servos. É o Senhor que preserva os seus servos. Agora perceba que Saulo compreende a sua missão de tal forma que Saulo, em Damasco, ele sai corrido de Damasco, né? Isso poderia fazer com que claramente ele ficasse temeroso e não pregasse mais o evangelho, se calasse. Mas Lucas vai relatar que após sair de Damasco, corrido, o que é que Paulo faz quando chega, mesmo com desconfiança dos próprios discípulos? Ele continua pregando ousadamente. Aquele que respirava ameaça de morte, agora tem uma sentença de morte contra ele. Tentam matá-lo. Mas ele desiste? Não. Ele continua pregando ousadamente. Porque essa é a sua missão. E ele compreende que o seu Deus vai sustentá-lo e vai livrá-lo em todo o tempo. Será que nós compreendemos isso? Será que nós compreendemos que o Deus que começa a boa obra em nós é o mesmo que vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus? Será que nós temos a ousadia que esse homem tinha? Ou nós, na primeira ameaça, e não precisa ameaça, basta numa zombaria nós nos calamos. Basta que não sejamos bem quistos, bem vistos, nós nos calamos. Paulo, ele não tem medo. Ele prega ousadamente. E aqui nós vemos, irmãos, como é que esse mundo reage. Esse mundo não é amigo do Evangelho.
As pessoas aí fora não são amigas do Evangelho. Aquele amigo, vizinho seu, tão querido por você, mas que não crê em Cristo, ele não é amigo do Evangelho. Comece a falar do Evangelho para ele, que você vai ver que você se torna o seu pior inimigo. Compreenda isso. O mundo, ele sempre vai reagir com hostilidade para o povo de Deus. Sempre. Ah, pastor, o senhor então está dizendo que a gente não deve buscar ter relacionamento com outras pessoas? Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou lhe dizendo é que você compreenda claramente qual é o seu papel e qual é a sua missão. E esteja preparado para a reação desse mundo. Porque muitas vezes a gente acha que o mundo vai reagir nos abraçando, nos amando. E não é, irmãos. Não fique surpreso. Se aqueles que você tem hoje como pessoas em alta conta, quando você começar a testemunhar de Cristo e falar do Evangelho veementemente, quando você começar a orar pela vida dele, se Deus não tiver plano no coração dele, pode ter certeza que Satanás vai se levantar com toda a fúria contra você. Mas fulano era tão gente boa, não sei o que aconteceu. O que aconteceu é que falta aquele que de fato é bom no coração, o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que não é com Cristo é contra Cristo, é opositor de Cristo. O mundo sempre vai reagir com hostilidade, sempre vai reagir com inimizade. Mas louvado seja Deus, que o Deus que nos chamou é o Deus que nos livra e nos conduz em todo o tempo. O versículo 25 e 30 nos diz isso, diz o texto: os seus discípulos tomaram de noite. Versículo 24, melhor dizendo, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite, guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram conhecimento de dia e noite, conhecimento de noite, e colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Versículo 30 diz: tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, dali o enviaram para Tarso. O Senhor está livrando Saulo, o Senhor está conduzindo Saulo. Os crentes, os discípulos, agora conversos pela pregação, são justamente aqueles que vão proteger Saulo como instrumentos do Senhor, que vão livrar Saulo como instrumentos do Senhor. Ele agora vai ser tirado às pressas de Damasco, vai ser tirado de Jerusalém pelos seus discípulos, porque o Senhor tem planos maiores. E aí perceba como é que a igreja, ela funciona para com o povo de Deus. A igreja, ela age como um suporte, buscando trazer segurança para os seus servos, para os seus irmãos. A igreja age como uma agência missionária que prega o Evangelho, mas também como suporte uns para com os outros. O Senhor nos coloca para sermos suportes uns aos outros, para socorrer uns aos outros, chorar com que choram, se alegrar com que se alegram, e também agir como suporte, trazendo segurança, livrando os nossos irmãos. Essa é a função da igreja. É por isso que nós somos um corpo, é por isso que nós somos membros desse corpo, estamos unidos uns aos outros, porque quando precisarmos, os outros estarão também nos socorrendo, como uma família, como um povo, o povo do Senhor. E conduzidos assim, com uma missão, compreendendo essa missão, desempenhando essa missão, enfrentando perseguição e sendo suporte uns para com os outros, o que é que nós experimentaremos como igreja do Senhor? Lucas vai narrar o último versículo.
Mesmo, veja que parece até uma incongruência de Lucas, porque Saulo está sendo perseguido. Mas Lucas, aí no versículo 31, diz: a igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Como é, Lucas, que a igreja tem paz? Se Paulo está sendo perseguido, os cristãos estão correndo, e a igreja tem paz. Porque a paz não vem das circunstâncias, irmãos. A paz vem de Cristo no coração, edificando e fortalecendo o coração. A paz vem do Senhor Jesus Cristo, trazendo tranquilidade e sustentando o seu povo. A paz vem através de um relacionamento correto com Cristo. A paz, ela vem através de uma intimidade com o seu Senhor. A paz que esses irmãos experimentam vem através de que esses irmãos estão se edificando cada vez mais no Senhor, estão temendo cada vez mais no Senhor e caminhando no temor do Senhor, estão sendo confortados pelo Espírito Santo. E a igreja vai crescendo. Eu imagino, irmãos, as pessoas enfrentando perseguição, saindo correndo, se escondendo, porque estão falando de Cristo, mas mesmo assim estão como? Em paz, cada vez mais crescem na presença do Senhor, cada vez mais se firmam no Senhor. O resultado é que as outras pessoas olham para isso, ouvem a voz de Cristo, ouvem a palavra do Senhor, e elas dizem: eu quero isso aí para mim. É isso que eu quero. A igreja cresce cada vez mais. Por isso que quando nós vemos os dados de crescimento, onde a igreja mais cresce são nos países do Oriente Médio, países de perseguição. Porque a paz não vem das circunstâncias. A paz vem de firmar o seu coração naquele que de fato é o Senhor. A paz vem de caminhar no temor do Senhor. A paz vem de compreender a sua missão e viver à luz dessa missão. A paz vem através da dependência do Senhor, dependência no Espírito Santo. Eu e você experimentamos paz, irmãos, se nós tivermos um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo. Se nós andarmos humildemente na presença do Senhor, se nós temermos ao Senhor, se nós caminharmos com humildade, orando, em dependência, nós encontramos paz. E a igreja cresce cada vez mais, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de perseguição. A igreja aí experimenta crescimento, experimenta paz, porque ela experimenta do seu Salvador na sua essência. Ela vive o Evangelho. Quando nós olhamos, irmãos, tanto a conversão de Saulo, como o crescimento da igreja aí, o que nós vemos é a graça, a maravilhosa graça do Senhor agindo. Graça que transforma, graça que liberta dos nossos medos, graça que nos dá uma nova missão, graça que nos dá força para enfrentar a perseguição, graça que nos dá força para estar caminhando no temor do Senhor. É isso que nós experimentamos como cristãos. É isso que deve todo genuíno convertido experimentar. Prazer de falar de Cristo, prazer de testemunhar da maravilhosa graça que o alcançou. Saulo foi livrado por 2 vezes aqui. Mas lembre, o nosso Salvador, diferente de Saulo, ao ser perseguido, ele não teve suporte.
dos irmãos. O nosso Salvador, diante da ameaça de morte, ele se entregou. Aqueles que deveriam dar suporte, o abandonaram. Ele foi à cruz, pereceu. Entregou-se voluntariamente. Morreu em nosso lugar. Mas o tempo inteiro, ele não deixou de cumprir a sua missão. Obedecer ao Pai. Servir. Mesmo que esse serviço fosse entregando a própria vida em favor de pecadores como eu e você. Diferente de Saulo, o nosso Salvador pereceu, morreu, sendo ele inocente. Saulo era pecador. Ele encontrou a graça, a maravilhosa graça do Senhor, mas ele continuava sendo pecador. O Senhor Jesus Cristo não. Ele morreu em uma cruz, para que você hoje experimentasse dessa graça, para que você hoje tivesse a alegria de falar dessa graça, para que você hoje testemunhasse com intrepidez, com toda alegria. O seu Redentor, meu irmão, minha irmã, lhe dá uma nova missão, uma nova disposição. O sucesso da missão não depende de você, depende dele. Mas ele chama para que você execute essa missão. Essa missão não é fácil, porque seguir Jesus não é fácil. Seguir o Senhor Jesus Cristo não é fácil. Mas uma coisa é certa, Ele está conosco em todo o tempo. A graça do Senhor é suficiente. Quando você olha para a vida de Saulo, que vai se tornar Paulo, ele vai relatar lá em 2 Coríntios uma série de provas que aconteceram com ele no seu capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai demonstrar aquilo que ele enfrentou. Naufrágio, trabalhou muito, foi preso, foi açoitado, passou perigo de morte. Por 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Por 3 vezes ele foi fustigado com varas, foi apedrejado. Ele sofreu. Eu não vou ler o texto todo. Mas além disso, do sofrimento físico, ele relata também que havia o sofrimento que pesava sobre ele, no seu coração, diariamente. A preocupação com todas as igrejas, a preocupação com o povo de Deus. Mas Saulo vai relatar que o Senhor o tempo todo sustentou. O Senhor o tempo todo livrou. E o Senhor é a razão da sua vida, da sua existência. Viver nesse mundo caído não é fácil, mas Paulo nos anima de que mesmo vivendo no mundo caído, nós temos um Salvador que venceu por nós e que nos sustenta em todo o tempo. Mesmo que envolva sofrimento, mesmo assim nós podemos confiar na graça, na misericórdia, no amor do Senhor. Paulo vai dizer: o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Que possamos nos enfraquecer por amor a Cristo. Possamos mortificar o pecado, para que Cristo reine em nós. Conversões genuínas e verdadeiras, irmãos, resultam sempre
em adesão à igreja do Senhor, mas em amor ao Cristo que o salvou. Resultam em desejo sincero, genuíno e verdadeiro de falar de Cristo, a tempo e fora de tempo. Você não precisa ser o pastor da igreja para pregar de Cristo. Você não precisa ser o presbítero da igreja. Você não precisa ser o diácono da igreja. Você não precisa ser o missionário da igreja. O que você precisa é ser filho de Deus que compreende a sua missão. O que você precisa é entender que o Deus que lhe salvou, o Deus que lhe resgatou das trevas, é o Deus que lhe chama a abrir a sua boca em louvor e adoração ao seu nome. Seja qual forem as circunstâncias, seja qual for o momento que você esteja enfrentando, você tem uma missão primordial: testemunhar de Cristo Jesus. Testemunhar daquele que, muito mais do que Paulo, foi perseguido, foi humilhado, foi escarnecido, mas mesmo assim não deixou a sua missão de lado. Ele morreu a morte que lhe estava proposta, ele entregou a sua vida para que você, um miserável pecador como você é, tivesse vida eterna, para que você fosse chamado de filho de Deus. O seu Salvador lhe chama a viver para a glória dele, testemunhando dele, em todo tempo, em todo momento. E que assim o Senhor disponha o seu coração. Amém. Coloquemos de pé. Senhor, ajuda-nos nas circunstâncias da vida, a não temermos falarmos do Teu Evangelho, não temermos falar da Tua cruz. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos os nossos medos de lado e a confiarmos na Tua graça, maravilhosa graça. Ajuda-nos a valorizarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Ajuda-nos a compreendermos a nossa miserabilidade, o quão pecadores nós somos, o quão ofensores nós somos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor agiu com graça, com misericórdia, enviando o Teu Filho para morrer, entregar a sua vida, pagar o preço que estava proposto, para que nós fôssemos salvos. Ao compreendermos isso, que possamos ter alegria, Senhor, de falarmos do Teu Filho amado, declarando a esse mundo perdido, esse mundo caído, que o Senhor é um Salvador maravilhoso, que o Senhor é aquele que transforma vidas, o Senhor é aquele que cura, que sara, aquele que liberta o homem das trevas, aquele que pode fazer o que ninguém mais pode. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no poder do Teu Evangelho e a não nos acovardarmos diante desse mundo em trevas. Que não tenhamos medo de sermos zombados, que não tenhamos medo de sermos escarnecidos. Pelo contrário, se necessário for sofrer, que possamos sofrer por amor a Cristo, por amor ao Senhor. E que assim o Senhor nos sustente a cada dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito, seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.